Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui o último grupo de 7 pontos altos. Agora, eu trabalho 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos sem trabalhar, vou lá no terceiro e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto, e no próximo um ponto alto. E agora eu encontro no próximo ponto alto já onde eu trabalhei as 3 correntinhas. Então, eu vou lá em cima na minha terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Assim, aqui eu também fiquei com outros 7 pontos altos. Vou agora começar a próxima carreira trabalhando 3 correntinhas. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Assim, eu fiquei ali com 3 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntinhas, vou vir aqui aonde eu tenho as 2 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto. 2 correntinhas e vou vir aqui onde eu tenho o meu grupo de 7 pontos altos. Vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto. No próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, assim ali eu fiquei com 5 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntinhas e vou aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, vou trabalhar ali um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas e venho aqui onde eu tenho meu grupo de 7 pontos altos. Vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. E no sexto, um ponto alto. Assim, eu fiquei com outro grupinho de 5 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas, vou ali onde eu tenho as 2 correntinhas e faço um ponto alto. Outras 2 correntinhas, vou lá no próximo grupinho de 7 pontos altos, pulo o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e começo a trabalhar os meus 5 pontos altos. Então, eu vou ficar assim em toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, fiz aqui dentro das minhas 2 correntinhas o ponto alto e as 2 correntinhas, e chego aqui aonde eu comecei a minha carreira, que eu tenho aqueles últimos 3 pontos altos para trabalhar. Então, eu vou pular o primeiro deles sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro e faço um ponto alto. Venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, vou lá em cima na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, aqui eu fiquei com outros 5 pontos altos, do mesmo jeito que eu tenho no resto da carreira. Vou agora começar a próxima carreira trabalhando 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou lá no próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Então, aqui no comecinho da carreira, eu vou ficar com 2 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntinhas e vou vir aqui onde eu tenho o ponto alto, aquele que tá sozinho lá entre as correntinhas. Vou nele e vou trabalhar 3 pontos altos. Eu faço um ponto alto, volto nele e faço o segundo, e volto nele e faço o terceiro. Assim, ficou ali 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas e venho aqui onde eu tenho 5 pontos altos. Vou pular o primeiro deles sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. E vou no quarto e faço um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas. Vou lá no próximo ponto alto, aquele que fica sozinho entre as correntinhas, e trabalho nele 3 pontos altos. Então, eu faço um ponto alto, 2 e 3. Trabalho 2 correntinhas, vou lá no próximo grupo de 5 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Assim, eu fiquei com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas,
Vou ali onde eu tenho o ponto alto sozinho com as correntinhas, vou dentro dele e trabalho nele 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Trabalho 2 correntinhas, vou ali onde eu tenho 5 pontos altos, pulo o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Trabalho as 2 correntinhas, vou lá no ponto alto que tá sozinho e trabalho 3 pontos altos. Desse jeito, eu vou trabalhar toda essa carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira, até chegar ali onde tem o último ponto alto, onde eu trabalhei em cima dele os 3 pontos altos. Então, agora eu trabalho 2 correntinhas, venho aqui onde eu já comecei trabalhando os 2 pontos altos no começo da carreira. Vou pular o primeiro ponto alto sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto alto. Venho aqui, onde eu tenho as 3 correntinhas, vou lá em cima na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, desse jeito, eu acabei de fazer a minha carreira. Vou começar a próxima carreira, trabalhando uma correntinha que me vale como um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha, entro com a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, eu formei um picozinho. Vou aqui onde eu tenho o segundo ponto alto e vou trabalhar nele um ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Volto lá no segundo ponto alto e faço um outro ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Volto lá no terceiro ponto alto e faço um outro ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou lá no último ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, meu trabalho ficou assim, com um ponto alto no primeiro ponto alto, 3 pontos altos no segundo ponto alto e um ponto alto no terceiro ponto alto, separados da picozinho. Então, agora, eu venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou pular o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho o próximo grupo de 3 pontos altos, vou lá no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Volto lá sempre no segundo ponto alto e trabalho um outro ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Volto lá no segundo ponto alto e trabalho um outro ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou no terceiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, assim ficou lá. Um ponto alto no primeiro ponto alto, os 3 pontos altos no segundo ponto alto e um ponto alto no terceiro ponto alto. Venho aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, pulo o primeiro sem trabalhar, vou lá no segundo e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo grupo de 3 pontos altos, vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, vou lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo.
Vou no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no segundo ponto alto e faço um outro ponto alto. Trabalho 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo, formando o picôzinho. E vou lá no último ponto alto, que é o terceiro ponto alto, e trabalho um ponto alto. Venho aqui onde eu tenho as 3 correntes, os 3 pontos altos, vou lá no meu segundo ponto alto e trabalho um ponto baixo. Venho aqui onde eu tenho o próximo grupo de 3 pontos altos e vou fazer a mesma coisa. Vou no primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto, faço o picôzinho, vou no segundo ponto alto e trabalho 3 pontos altos separados sempre da picôzinhos, e vou lá no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. Vou trabalhar sempre desse jeito, fazendo assim toda a minha carreira. Então, eu já trabalhei o meu biquinho em toda a carreira. Fiz aqui os últimos 5 pontos altos separados da picôzinho. E agora eu venho aqui onde eu comecei a carreira, que eu comecei trabalhando uma correntinha que valia como um ponto baixo. Entro nessa correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Posso agora cortar o meu fio e arrematar, porque nós vamos voltar trabalhando a parte interna. Então, agora que eu acabei de fazer aqui a parte de cima da minha tampa, eu vou virar ela do lado do avesso, colocando a parte redonda do meu virada para mim. Eu tenho aqui a parte redonda que tá virada para mim, eu venho aqui do lado direito, venho na carreira número 10, e vou contar depois aqui das 2 correntinhas, eu tenho o resto da carreira toda em ponto alto. Eu vou ali logo depois das 2 correntinhas e começo a contar 20 pontos altos. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui eu localizei o meu ponto alto número 20. Vou naquele da carreira número 11, que é próprio trabalhado em cima dele, e vou colocar ali o meu fio. Então, agora que eu sei que esse é o meu ponto alto número 20, eu vou entrar nele pegando aqui no ponto alto, fica sempre, tem o ponto alto e essas perninhas que fica aqui. Em todos tem esses fios, que é as perninhas que nós vamos trabalhar. Aqui tem uma outra. Então, nós vamos entrar aqui onde eu tenho o ponto alto número 20 e pego ali a minha perninha e coloco o meu fio. E trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas. Vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pego só aquela perninha que tá lá em cima e faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas. Vou pular 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pegando só aquela perninha que tá lá em cima e faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pegando sempre só aquela perninha que tá lá em cima. Opa. E faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pegando só a perninha que fica lá em cima, e faço um ponto baixo. Outras 3 correntinhas, pulo 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pegando só a perninha que tá lá em cima, e faço um ponto baixo. Outras 4 correntinhas, pulo 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no quarto, pegando só a perninha que tá lá em cima, e faço um ponto baixo. Então, desse jeito, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira. Vou fazer sempre 3 correntinhas,
pular 3 pontos altos sem trabalhar, no quarto eu faço um ponto baixo. Vou trabalhar desse jeito até chegar desse ladinho, aonde nós vamos também contar 20 pontos altos, e no 20º ponto alto nós vamos acabar a carreira. Quando acabamos a carreira ali no 20º ponto alto, voltamos para continuar juntas. Então, agora que eu já trabalhei toda a minha carreira, e entrei aqui também fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo, até ter trabalhado 20 pontos aqui. Então, eu trabalhei 20 pontos aqui, e 20 pontos desse outro lado. Agora, eu vou começar a segunda carreira, trabalhando 3 correntinhas, que me vale como primeiro ponto alto, e 3 correntinhas de separação. Vou virar o meu trabalho, vou pular as correntinhas sem trabalhar e vou ali onde eu tenho o ponto baixo, entro nele e trabalho um ponto alto. Faço 3 correntinhas, vou lá no próximo ponto baixo, entro nele e faço um ponto alto. Outras 3 correntinhas, vou lá no próximo ponto baixo, entro nele e faço um ponto alto. 3 correntinhas, vou lá no próximo ponto baixo, entro nele e faço um ponto alto. Então, desse jeito, nós vamos trabalhar toda essa carreira. Então, eu já trabalhei toda essa carreira de pontos altos e 3 correntinhas. E vou começar agora a próxima carreira, que eu vou trabalhar exatamente como eu trabalhei essa. Vou subir 3 correntinhas, que me vale como primeiro ponto alto, e 3 correntinhas de separação. Vou virar no meu trabalho, vou pular as correntinhas sem trabalhar e vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 3 correntinhas, pulo as 3 correntinhas sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 3 correntinhas, pulo as correntinhas sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, desse jeito, eu vou trabalhar toda a minha carreira. Ela vai ficar exatamente como a carreira de baixo. Então, eu já trabalhei aqui a minha carreira inteirinha. Agora, eu vou começar a próxima carreira, onde eu vou trabalhar 3 correntinhas, que me vale como um ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Vou virar o meu trabalho, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Trabalho 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Vou ficar sempre com ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto e 2 correntinhas. Vou trabalhar assim toda essa carreira e também a próxima. Por isso, eu vou ficar com 2 carreiras iguais. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira e já vou começar a próxima e vou trabalhar toda ela. E depois voltamos para continuar juntas. Então, eu já trabalhei as minhas 2 carreiras fazendo ponto alto e 2 correntinhas. Tenho aqui a primeira carreira e a segunda. Então, agora eu vou começar a próxima carreira, trabalhando 3 correntinhas, que me vale como um ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou virar o meu trabalho, vou lá no próximo ponto alto, por isso eu pulo as correntinhas sem trabalhar, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, desse jeito, eu vou continuar trabalhando toda essa carreira. Então, agora eu já acabei de fazer toda a minha carreira fazendo ponto alto e uma correntinha. E vou começar a próxima carreira, onde eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Vou lá no próximo ponto alto, por isso eu pulo a correntinha sem trabalhar. Vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Pulo a correntinha sem trabalhar, vou lá no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Eu vou trabalhar os meus pontos altos só onde tem ponto alto. Por isso, eu pulo sempre a correntinha sem trabalhar, vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto alto.
pulo a correntinha sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Pulo a correntinha sem trabalhar, vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Pulo a correntinha sem trabalhar, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. E assim, eu vou continuar trabalhando até ter trabalhado toda a carreira. Então, eu já acabei de fazer a minha carreira, fiquei com uma carreira inteirinha de pontos altos. Então, agora eu vou trabalhar a próxima carreira, subindo 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Por isso, eu vou lá no segundo ponto alto e faço um ponto alto. Vou no terceiro, faço um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. E assim, eu vou continuar trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até chegar lá no finalzinho da carreira. Então, eu já trabalhei toda a minha carreira de pontos altos. Agora, eu venho aqui, que eu estou com a minha agulha desse ladinho, onde eu fiz o último ponto alto. Eu vou entrar com a minha agulha aqui, onde eu trabalhei aquelas 3 correntinhas que me valem como um ponto alto. Entro lá na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, assim, ficou aqui. Vou agora cortar o meu fio e arrematar, porque eu vou voltar só para fazer a carreira de acabamentos. Então, agora que eu já acabei de arrematar ali, eu vou colocar de novo o meu tapete com a parte redonda pro meu lado e vou entrar aqui, onde eu trabalhei o ponto baixo do lado direito e vou colocar ali o meu fio. Eu coloquei o meu fio no primeiro ponto baixo que eu trabalhei aqui. Vou entrar aqui, vou pular o primeiro buraquinho, vou lá no segundo buraquinho e vou trabalhar ali um ponto alto. Vou fazer 4 correntinhas, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou voltar ali e vou fazer o meu segundo ponto alto, sempre no mesmo buraquinho, faço o meu segundo ponto alto. Trabalho outras 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Volto ali dentro e faço o terceiro ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto ali dentro e faço um outro ponto alto. E trabalho 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto ali dentro e faço um outro ponto alto. Então, desse jeito, eu fiquei com 5 pontos altos. Vou agora pular um quadradinho aqui sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto baixo. Então, ficou assim. No próximo quadradinho, eu vou pular ele sem trabalhar, vou naquele depois e vou fazer tudo de novo, vou fazer um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Volto ali no mesmo buraquinho e faço o meu segundo ponto alto. Outras 4 correntinhas, 2, 3 e 4. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um outro ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá no primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Então, assim, nós já trabalhamos 4 pontos altos, faço outras 4 correntinhas, vou lá na primeira e fecho com ponto baixíssimo, formando o meu picozinho. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Agora que nós já trabalhamos aqui os nossos 5 pontos altos, eu venho aqui, aonde eu emendei uma
a carreira de pontos altos eu emendei uma parte na outra, vou lá naquele ponto baixíssimo, que é onde eu emendei, e faço um ponto baixo. Ficou assim. Então, agora eu vou pular essa carreira de pontos altos, vou naquela próxima, pulo uma, vou naquela próxima, que é a carreira de pontos altos, e faço ali a mesma coisa. Trabalho um ponto alto. Trabalho 4 correntinhas. Volto lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá dentro e faço o meu segundo ponto alto. 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto sempre lá dentro e faço um ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Assim, eu fiquei com 5 pontos altos separados da picozinho. Vou pular um buraquinho sem trabalhar, vou naquele depois e faço um ponto baixo. Pulo o buraquinho sem trabalhar, vou naquele depois e trabalho um ponto alto. Faço 4 correntinhas, vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um outro ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na minha primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um outro ponto alto. Outras 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto ali no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Faço 4 correntinhas. Vou lá na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Volto lá no mesmo buraquinho e faço um ponto alto. Pulo esse buraquinho sem trabalhar, vou lá no meu ponto baixo e trabalho um ponto baixo. Então, agora eu posso cortar o meu fio e arrematar, porque ele já está pronto. Então, assim ficou a minha tampa. Aqui tem a parte que vai dentro da tampa e a parte ali que fica fora. O babadinho, ele fica depois da tampa, ele fica caidinho.